Olá pessoal, eu sou Rogério Vargens, professor de Engenharia Civil e vou falar aqui um pouco para vocês sobre laje pré-moldada. Quem ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, aproveite, inscreva-se e vamos lá. A laje pré-moldada é essa aqui, ou seja, nesse caso aqui está sendo usado a laje com isopor. Você tem três componentes da laje pré-moldada. Os três componentes vão ser a vigota, que é a viga de concreto armado pré-moldada, que não é moldada na sua obra, que você compra pronta, ela já tem que ser pré-fabricada no vão da sua laje. Então, a vigota, né, que é uma viga pré-moldada de concreto, o que é que ela tem que ser? Você tem que, para você comprar uma laje para sua obra, você precisa ter o seu projeto estrutural. Tá? Então, esse projeto estrutural precisa ser encaminhado ao fornecedor da laje pré-moldada. E aí ele vai olhar os vãos da laje e vai definir, a gente vai ver como é que faz essa definição aqui nessa aula, e vai definir com base nesses vãos e vai fabricar a vigota de concreto armado. Tá? E aí o terceiro elemento é, como a laje não é maciça, ela vai ter que ter um componente que não é concreto armado, que a gente chama o componente 2. Esse aqui é o componente 1. A gente vai chamar o componente 2, que é o enchimento da laje. Para que serve o enchimento? Quem pode me dizer? Seria alguma coisa no sentido de você precisar usar menos concreto para a fabricação da laje? Exatamente. O enchimento, uma das funções é esse, é diminuir o concreto na laje. Tá? O enchimento ele ocupa o lugar do concreto. Na laje maciça, ela é toda de concreto. Na laje pré-moldada, ela tem uma parte de concreto, que são as vigotas e o capeamento, e ela tem um outro material que não é concreto. Então, para que esse outro material, por que ele não é concreto e para que ele serve? A primeira coisa é exatamente essa, ele vai substituir o concreto com algumas vantagens. A primeira vantagem é a leveza. Então, tem que ser um material mais leve do que o concreto. Por quê? Quando você tem uma laje mais leve, você vai botar menos peso nos seus pilares, menos peso nas suas vigas e menos peso na sua fundação. Então, você vai ter uma obra mais barata de forma geral. A outra coisa que o enchimento serve é de forma, porque o enchimento ele vem embaixo. Então, o enchimento, o material de enchimento, ele já serve de forma para o concreto que vem em cima. Então, você não precisa gastar madeira, entendeu? Ou seja, na laje pré-moldada, na laje maciça, na laje convencional de concreto, você precisa fazer uma forma de madeira e o concreto vem por cima. Se você tem uma laje pré-moldada, você não precisa de forma. A própria vigota e o próprio enchimento eles já se tornam a forma. Então, você está economizando madeira. E outra coisa, o enchimento, como ele substitui o concreto, é ideal que ele seja mais barato do que o concreto. Então, você vai usar materiais de enchimento que o metro cúbico desse material tem que ser mais barato do que o metro cúbico do concreto, para poder valer a pena. Então, quais são os materiais que valem a pena? O primeiro deles, o grande material que vale a pena, é o isopor. E o outro é a cerâmica. Então, veja bem, esses materiais eles cumprem essa função. O metro cúbico desses materiais é mais barato do que o metro cúbico de concreto. Esses materiais são mais leves do que o concreto, ou seja, o metro cúbico de cada material desse é mais leve do que o concreto. E esses dois materiais servem de forma para o concreto. O isopor é até mais usado, ou seja, a laje pré-moldada se difundiu muito com o uso da lajota cerâmica, primeiro. O isopor ainda não tinha sido desenvolvido. Hoje o isopor supera a lajota cerâmica. É mais comum a gente fazer uma obra de isopor, porque o isopor ele é mais barato do que a lajota cerâmica, ele é mais fácil de cortar, é mais fácil de usar, ele é mais leve de transportar, é mais fácil de montar e ele quebra menos. Então o isopor é ainda mais vantajoso do que a lajota cerâmica. Mas a lajota cerâmica ela pode ser utilizada também. Então o terceiro item da laje pré-moldada é a capa de concreto. Essa sim tem que ser feita de concreto e tem que ser feita na obra. A capa de concreto, que não necessariamente precisa ter aço, geralmente não tem aço, ou geralmente quando tem aço é na interseção entre dois vãos, mas ela é de concreto porque ela precisa absorver a parte de compressão. E o aço resiste bem à tração e o concreto resiste bem à compressão. Então, como ela precisa resistir aos esforços de compressão, que geralmente ocorrem no centro da laje,
É por isso que ela precisa ser de concreto. Além de que de concreto e moldada no local, ela vai poder dar o acabamento do piso, dar o acabamento plano que o piso precisa, ela vai poder permitir a passagem dos tubos de eletricidade, por exemplo, dos tubos de água por cima da laje. Então, você precisa de um material moldado na obra para que você possa embutir sua tubulação na laje. E aí esse material é o concreto. Então, essa aqui é uma laje pré-moldada, vocês estão vendo aí. Essa laje pré-moldada é de isopor. Tanto a laje de isopor como a laje de lajota cerâmica. Eu mostrei uma foto da laje de isopor e agora eu estou mostrando aqui da lajota cerâmica. Funciona da mesma forma. Então, aqui você vê todos os componentes da laje, exceto o capeamento. Então, nessa foto aqui, você vê a vigota. Então, essa vigota aqui, ó, ela tem o ferro aparente, que vai ser recoberto de concreto, e ela tem o ferro que está dentro da vigota, que está embaixo da vigota, que está aqui, que está recoberto com concreto. Aqui é a lajota cerâmica, nesse caso de lajota cerâmica, mas poderia ser isopor aqui. O isopor é mais utilizado que a lajota cerâmica, porque ele é mais barato, mais leve, mais fácil de cortar e mais fácil de trabalhar. E aqui você tem espaços vazios que você usa para poder... Isso aqui é uma caixa de iluminação, e você vai passar, vai passar aqui por cima da lajota cerâmica o tubo de eletricidade e vai entroncar aqui nessas caixas. Ou seja, qual é a espessura total da laje? Eu não estou falando da espessura do capeamento e nem da vigota, eu estou falando da espessura total da laje. E eu não estou falando de laje pré-moldada, eu estou falando de qualquer laje. A espessura da laje é L, o lado menor sobre 40. Por quê? Uma laje, né, geralmente ela vai ser um retângulo. Então ela vai ter aqui o lado menor e vai ter aqui o lado maior. Aqui vai ser dado pelo projeto de arquitetura, né? Então tem o lado maior e o lado menor. Então, vamos imaginar aqui que essa laje seja de 4,80 e essa laje aqui seja, e esse lado aqui seja 7 metros. 7 metros e 4,80. Qualquer laje, seja maciça ou seja pré-moldada, se você quiser fazer uma laje segura, use essa regra, do lado menor sobre 40. Quem é o lado menor aí? O lado menor aí é 4,80. Então, por norma, qual seria a espessura dessa laje aqui? A espessura total dessa laje seria, né? Seria 12 centímetros. 12 centímetros. 12 centímetros. 4,80 dividido por 40. 0,12 metros, que é igual a 12 centímetros. Então, essa é a espessura mínima da laje. Você pode botar mais, não pode botar mais menos, mas essa é a espessura mínima da laje. Então, ou seja, quando você faz laje maciça, a espessura mínima é essa aí, 12 centímetros. E quando você faz laje pré-moldada, a espessura mínima também vai ter que ser essa daí. Mas aí tem um porém. Na laje pré-moldada, tá? Você vai orientar as vigotas no menor vão, que é isso aqui, ó. Então, as vigotas vão ser orientadas no menor vão. Ou seja, para você diminuir o comprimento da vigota. Então, você orienta a vigota, se essa laje for pré-moldada, você orienta a vigota tem que ser paralela ao lado menor, ao menor vão. Então, nesse caso aí, o lado menor é o lado da vigota, ou seja, a diferença é o seguinte, que quando você está na laje maciça, a espessura tem que ser dada pelo lado menor. Quando você está na laje pré-moldada, a espessura tem que ser o lado da vigota, o lado paralelo à vigota, que geralmente é o lado menor. Agora, em algumas situações, em alguns projetos, a gente é obrigado, às vezes, a orientar pelo lado maior. Tá? Tem alguns projetos que não tem jeito. Vamos imaginar que você teria que fazer uma laje onde você não tem como apoiar isso aqui, você não tem viga aqui para apoiar. Você não tem essa viga aqui, ou seja, você tem viga aqui, você tem viga aqui, você tem viga aqui e você tem viga aqui. E você não tem viga aqui para apoiar. Então, como você não tem viga aqui para apoiar, essas vigas aqui não podem ser apoiadas aqui. Então, como é que seria essa laje? Essa laje? Seria você ter que fazer isso aqui.
mesmo que aqui seja, por exemplo, 6 metros, e mesmo que aqui, por exemplo, seja só 5 metros. Então, tem algumas situações, como essa aí, que é o caso, que você não consegue, por uma questão de você não ter o apoio da viga aqui, porque aqui, por exemplo, pode ser uma varanda em balanço, ou pode ser uma parte em balanço da laje, uma parte que você quer que a laje fique aparente pelo projeto de arquitetura, você não consegue apoiar a vigota. A vigota ela tem que ser apoiada em vigas, né? A vigota da laje tem que ser apoiada sobre as vigas de concreto armado. Então, você tem que usar o lado maior. E aí, quando você usa o lado maior, para a laje pré-moldada, isso aqui não vale. Então, para a laje pré-moldada, para você interpretar a norma de laje pré-moldada, espessura é o comprimento da vigota dividido sobre 40. Então, essa é a fórmula que você tem que usar para definir a espessura das lajes pré-moldadas. É sempre essa fórmula. É claro que o que é que eu estou orientando a vocês aqui? Bote sempre a vigota, o comprimento da vigota, no minovão, quando você pode. Na maioria dos casos, em 90% dos casos, você vai poder fazer esse exemplo aqui de cima, porque você vai poder orientar a vigota no minovão. É o que a gente faz. Mas quando você não puder fazer isso, acontece alguns casos, em decorrência da arquitetura do edifício, que você não consegue fazer isso, aí você orienta a laje, a vigota, no vão maior. E aí, quando você orienta a vigota no vão maior, o L que você tem que usar aqui não é o lado menor, é o lado maior. Então, é o lado da vigota. Então, a interpretação da norma para a laje pré-moldada é que use, quando possível, na maioria das vezes, a vigota orientada no lado menor, mas a espessura da sua laje total, eu vou falar sobre isso, como é que é essa espessura total, vou falar aqui agora, é o comprimento da vigota dividido por 40. Vamos dizer que eu tenho essa laje aqui de 4,80 por 7 metros. Então, aqui é essa minha laje de 4,80 por 7 metros. Então, o que é que eu faço aqui? 4,80 metros por 7 metros. Eu, no meu projeto estrutural, na minha planta industrial, eu boto uma setinha. Essa setinha aqui, ó. Quando eu boto essa setinha aqui, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Qual é a simbologia de projeto que significa? Significa que as vigas estão orientadas nesse sentido. As vigas estão orientadas, as vigotas, não são as vigas da construção, as vigotas da laje pré-moldada, tá? Estão orientadas no sentido do minovão. Então, eu estou dizendo isso no meu projeto estrutural. Eu estou dizendo que eu quero assim, que é para ser assim, que é para construir assim. Certo? E aí, no detalhamento do projeto, eu vou indicar aqui que é laje pré-moldada, vou desenhar aqui a vigota, vou desenhar aqui o enchimento. Então, o enchimento, vamos dizer que seja de isopor, então isso aqui vai ser o enchimento. E vou desenhar aqui o capeamento. Tá? Então, o capeamento vai ser isso aqui. Isso aqui vai ser o capeamento. Isso aqui vai ser a vigota. E que é isso aqui? O enchimento, que é de isopor ou de cerâmica. E aí eu vou detalhar no meu projeto estrutural as medidas. Qual vai ser as medidas dessa laje? As medidas mínimas. Eu tenho aqui o tamanho da vigota, que é chamado de TR, e tenho aqui o C, que é o capeamento. A soma do C com o TR vai ser o E, que é a espessura da laje. Certo? Essa é a soma do capeamento com TR. Tá? Então, a espessura da laje é o capeamento de concreto com mais o comprimento da vigota. Meu E vai ser o quê? Vai ser o lado menor sobre 40. (480 metros sobre 40, que dá 0,12 metros, ou 12 centímetros. E meu C. Então, por exemplo, se minha espessura é 12 centímetros, os fabricantes de laje geralmente têm as vigotas em tamanho padrão.
Então, por exemplo, você tem TR8, é uma vigota de 8 centímetros. TR10 é uma vigota de 10 centímetros. TR12 é uma vigota de 12 centímetros. TR16 é uma vigota de 16 centímetros. Tá? TR20 é uma vigota de 20 centímetros. Então, aqui, o que eu vou usar? Eu uso um capeamento. TR8 centímetros. E mais um capeamento de 4 centímetros, que o capeamento mínimo é 4 centímetros. É recomendável usar 5. E aí está definida a minha laje. Como é que é a minha laje? Espessura de 12, TR de 8, vigota de 8 e capeamento de 4 centímetros. Agora, o capeamento de 4 centímetros, ele é para laje até 8. Tá? Se você tiver TR10, para TR10 em diante, TR maior do que 10, você usa aí um capeamento, né, maior ou igual a 5 centímetros. Certo? Então, o que é que eu faço com os dois projetos? Exatamente isso. Quando eu tenho uma laje leve, um projeto estrutural leve, eu consigo recomendar uma laje de 12 centímetros, que é uma TR8 e um capeamento de 4. Então, a laje total vai dar 12 centímetros e vai respeitar a norma. Agora, se eu tiver que usar um TR10 maior do que o TR8, aí eu já não boto uma laje de 14 centímetros. Aí eu uso um capeamento de 5 centímetros e boto uma laje de 15 centímetros. E isso aqui envolve a espessura da laje maior ou igual a 15 centímetros. Se você não quiser errar nunca, use um TR e use um capeamento. Nesse caso aqui, se eu usasse o capeamento de 4 centímetros, a laje ia para 13 centímetros, não ia ter problema nenhum. Se você nunca quiser errar, use um capeamento de 5 e use o TR mínimo, que vai dar aquela espessura mínima pedida aqui com essa fórmula L, comprimento das vigotas sobre 40. Tá? Então, só as últimas dúvidas aí sobre laje, só os últimos recados aí, de laje é basicamente isso, é isso que eu queria passar para vocês, é a questão da armadura de distribuição, é aquela daquela foto ali que eu botei, eu mostrei para vocês. Aqui, ó. Essa armadura de distribuição é essa malhazinha que está por cima do isopor. Então, para que serve? Porque a vigota ela só tem aço num sentido. Então, a armadura de distribuição distribui os esforços nos outros sentidos. Se você tiver uma carga concentrada num ponto da laje, essa carga com essa armadura de distribuição, ela se distribui melhor nos outros pontos. Então, eu sempre, nas minhas obras e nos meus projetos, eu boto essa malha de distribuição, que distribui melhor os esforços. Então, isso aí tem que ser consultado com o engenheiro ou o arquiteto responsável pela obra ou o projetista. Então, eu recomendo que haja sempre essa malha de distribuição aí para que os esforços se distribuam no caso de você ter uma carga concentrada sobre a laje. Você não sabe como é que vai usar. Você sabe se você botar uma pilha de livros no meio da laje, até o teto, e aí vai ter peso só ali naquele ponto. Então, para aquele peso ser distribuído, você faz essa malha de aço aí. Tá? E a laje pré-moldada também não é diferente das outras lajes. Então, quais foram as recomendações que eu falei lá quando eu falei de forma e de concreto, que vale para cá também, que é molhar, você concretou a laje, concretou o capeamento da laje, molha a laje, tá? Para você curar o concreto. E a escoramento, ou seja, não é que você não tem escoramento, você não tem forma. A laje pré-moldada, você precisa de escoramento. Você não precisa de forma. Forma é o madeirite que vai embaixo da laje maciça. Na laje maciça, você precisa de muito, precisa da forma embaixo, do madeirite embaixo, e você precisa de muito escoramento. Na laje pré-moldada, não. Você não precisa do madeirite embaixo, e você precisa de pouco escoramento, mas você precisa de escoramento na laje pré-moldada. Tá? Então, você precisa de escoramento até os 28 dias. Eu vim aqui na obra para ensinar para vocês, para mostrar para vocês como é que é a laje pré-moldada. Essa aqui foi uma obra, né? Isso aqui é muito comum no Brasil, uma obra toda feita de laje pré-moldada. Você pode ver, ó, lá em cima,
que tudo é laje pré-moldada, que é a tecnologia mais comum. Eu vou subir aqui, ó, para mostrar com vocês a base da laje. Ou seja, isso aqui é o isopor, que é o enchimento da laje. Isso daqui são as vigotas e isso daqui foi uma nervura. Essa nervura foi feita de concreto ao longo da concretagem. Para que essa nervura serve? Para dar rigidez na laje. Se você perceber bem esse vão, as vigotas elas são orientadas sempre no menor vão. Por exemplo, a gente está aqui numa varanda, sala de casa, então você tem o vão que deve dar uns 7 metros nessa direção e aqui nessa direção vai dar uns 3 metros e meio. Então se você for observar, aqui para cá é onde está orientado os sentidos das vigotas. Então você orienta as vigotas sempre no menor vão, certo? Então, qual é a vantagem da laje? A vantagem da laje pré-moldada é você economizar forma na obra. Você não precisa de tanta madeira para fazer uma laje se fosse uma laje maciça. Porque as próprias vigotas e o próprio isopor já servem de forma. O isopor também pode ser cortado facilmente para colocar aqui os tubos, aqui ó, as caixas de eletricidade e os dutos de água que podem ser colocados em cima da laje. Então o isopor pode ser facilmente cortado. Por cima da laje vai ter o capeamento de concreto. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai ver como é que se faz a espessura de uma laje pré-moldada. Essa laje aqui, ela já passou do ponto de cura. A laje tem que ser escorada depois como ela é feita. Como aqui essa obra já está entrando em fase de acabamento, o pessoal aqui já esperou 28 dias e já pôde tirar a escora da laje. Bom, então esses aqui que são os elementos da laje pré-moldada. Aqui, ó, nós temos o capeamento de isopor. Qual é a vantagem do isopor? É super leve. Eu estou aqui, ó, que leveza, ó que maravilha. Então o isopor ele pode ser furado, cabe a caixa de eletricidade, os dutos passam por cima do isopor, os dutos da eletricidade, tanto quanto os dutos de hidráulica, e o isopor dá leveza na laje. A laje fica leve, a laje não fica pesada. Né? Aqui é a vigota. Isso aqui é realmente que vai sustentar o peso. Aí algumas observações. A vigota tem a armadura de aço, a treliça de aço, ela tem essas pontas de ferro saindo para fora, o apoio, geralmente a vigota vai se apoiar numa viga, e aí o apoio, essas pontas de ferro tem que encostar na face da viga, para a vigota ficar totalmente apoiada. Porque na laje pré-moldada, o que acontece? A laje é apoiada apenas em uma direção, e não em duas direções. Então, por exemplo, essa laje vai ser apoiada aqui e vai ser apoiada aqui. Então, essa base de apoio tem que ter pelo menos uns 15 centímetros de espessura na viga para que a laje tenha o apoio necessário. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma vigota de altura 12 centímetros. Estou medindo aqui 12 centímetros. O isopor, se você for ver bem, ele tem uma altura de 8 centímetros. Então, o pessoal de obra, ele vai colocar a vigota apoiada aqui na laje, a outra vigota apoiada aqui na outra viga, né? Sempre orientado no menor vão, armar as vigotas, escorar as vigotas por baixo e vai fazer aqui, ó, colocar o isopor, colocar as tubulações elétricas e hidráulicas aqui por cima, e aqui vem um capeamento de concreto. E aí é que entra o segredo. Qual é a espessura da laje? A espessura da laje é a mesma que a gente usa no cálculo de laje maciça. É o menor vão dividido por 40. Em laje maciça, a laje é armada em duas direções, geralmente. Aqui, como a laje é armada em uma direção, vai ser o vão da vigota, a distância da vigota dividido por 40. Então, por exemplo, se essa vigota tiver 4 metros de tamanho, 400 centímetros ou 4 metros dividido por 40 vai dar 0,10 metros ou 10 centímetros. Então essa laje ela tem que ter uma espessura mínima de 10 centímetros. Então, nesse caso,
da laje, que a espessura mínima pode ser 10 centímetros, mas o capeamento não pode ser inferior a 4 centímetros. Então eu poderia, se isso aqui tiver 4 metros, eu poderia ter os 8 centímetros do isopor e mais os 4 metros do capeamento. De forma que a laje, a espessura total da laje, na base do isopor até o capeamento total do concreto, dê igual ao vão da viga, o vão da vigota dividido por 40 centímetros, certo? E aí, não esqueça de manter sua laje escorada até pelo menos 28 dias para curar o concreto e sua obra está pronta.